Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje, dia 12 de agosto, segunda-feira, reflexão do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, olhem nesse texto, né? O templo de Jerusalém, que era considerado a casa de Deus. E ela aos poucos, né, com a venda de animais para o sacrifício, não é? Foi se tornando a casa de comércio. E Jesus era contrário a esse tipo de abuso na casa de Deus. E certa vez, queridos irmãos, Jesus se manifesta de forma vigorosa, né, revoltante, e expulsa de lá esses vendilhões que fazia da casa do seu pai um lugar de exploração. Aqui também nesse texto vem a questão do imposto, né, que todo israelita lá na época de Jesus teria que pagar anualmente para esse templo. Então Jesus, que é duvidado por essas pessoas do templo, se pagava ou não, Pedro já disse, ele paga. Mas, querido, se ele é filho de Deus, ele não seria isento? Ele não é o proprietário, o dono da casa? Por que tem que pagar isso? Mas Jesus não queria, né, causar uma situação que pudesse vir de encontro a ele e impedisse de ele continuar seu ensinamento. Então ele não queria causar nenhum problema, nem criar imposição contra aquele regime, né, sócio-religioso que era da época e que era difícil, era enraizado e demandaria muito tempo para dar consciência a essas pessoas desse templo. Então Jesus foi lá e pediu para que Pedro pagasse o imposto. E Pedro o fez. Então, queridos irmãos, para refletir sobre o Evangelho, né, Jesus tinha um gesto solidário para com os pobres, ele queria cuidar de todos nós. E nós, que frequentamos a igreja, que frequentamos o templo, qual o nosso papel fundamental? O que estamos fazendo para que esta igreja que frequentamos seja cuidada, zelada e também cuidasse dos necessitados, ou seja, anunciasse uma boa notícia para os mais precisos. Nós estamos contribuindo com isso, fazendo a nossa parte, né? E nós somos livres para fazer isso, tanto quanto ao dízimo, quanto à coleta. Nós temos a liberdade de escolher, de decidir o que vamos, né, dar ao templo, o que vamos contribuir na coleta para atender os necessitados. E a nossa igreja, no catecismo dela, nesse catecismo, ele nos orienta e nos dá a instrução sobre a questão da coleta, né, e também do dízimo. Sobre a coleta, lá no parágrafo 1351, que trata sobre isso, e também tem um olhar, um questionamento de São Justino sobre a questão da coleta, então que quer abrir os nossos corações, o nosso olhar, para também nós sermos generosos na coleta, para poder também celebrar bem a Eucaristia e, como Jesus, ajudar as pessoas e dar exemplo também, como esse mesmo Cristo. Então lá fala, desde o início os cristãos levam com o pão e o vinho para a Eucaristia, seus dons para repartir com os que estão em necessidade. Este costume da coleta
sempre atual, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Olha que fala São Justino sobre isso. Os que possuem bens em abundância e aqueles que o desejam dão livremente o que lhes parece bem. E o que se recolhe é entregue àquele que preside, a igreja, a comunidade. Ele socorre os órfãos e as viúvas e os que, por motivo de doença ou qualquer outra razão, encontram-se em necessidade, assim como os encarcerados, os migrantes. Numa só palavra, ele socorre as necessidades de todos os que precisam. Olha que fala Santa Justina sobre essa questão da coleta, a qual nós temos participando da liturgia, né? Na igreja, perdão, nos domingos, né? Vamos celebrar a palavra e a Eucaristia, devemos levar a nossa parte, a nossa coleta, né? Livremente, conforme cada um pode. Olha que maravilha. E também fala sobre a questão do dízimo, né? E o dízimo está sendo tratado nos mandamentos da igreja, e é o 5º mandamento que fala sobre isso. E lá o 5º mandamento, o que é? Ajudar a igreja em suas necessidades. Ou seja, recorda os fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Então, o evangelho de hoje, nós devemos fazer e dar o exemplo de Jesus, pagar a nossa parte. Isso deve ser feito, meus queridos irmãos, separado, dividido mensalmente, é a primeira parte de tudo que nós temos. E depois nós vamos cuidar das nossas necessidades, das nossas compras, de tudo que precisa para sobreviver. Mas a primeira parte, queridos irmãos, é de Deus, pertence a Deus, porque é um dom dado a nós. E por isso nós recebemos na semana. Estamos fazendo isso, estamos cuidando da igreja, estamos cuidando dos que mais precisam, porque Deus está cuidando de nós. Deus está provendo as nossas necessidades, porque somos seus filhos, somos participantes da igreja. E aí, que cuidado e que resposta nós estamos dando a essa igreja? Reflitamos sobre isso nessa segunda-feira, para que o Senhor também volte o seu olhar para nós, porque sabe que somos fiéis, fiéis aos ensinamentos e também aos ensinamentos da nossa Santa Igreja. Então, recolhemos essa palavra, plantemos no nosso coração e vamos realmente ser fiéis, filhos de Deus, cuidando de sua casa, tanto da sua casa como também da casa comum. Tenham todos uma boa segunda-feira, na graça de Deus, e que eles possam, esse Santo Evangelho possa nos libertar de todo mal, de todo pecado e nos curar para ser merecedores da vida